Oi, boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Movimento Seguidores do Cristo, para unir os cristãos através do conhecimento. Meu nome é Anísio Pontes. Vamos para mais uma aula, só que hoje vamos falar de assuntos bem polêmicos, mas muito polêmicos mesmo. Assuntos que mexem com os religiosos de uma maneira a eles ficarem, às vezes, em algumas religiões, agressivos. Qual é estas questões? Questão vida e morte. Então, hoje vamos falar da morte, definir o que é morte, explicar o que é morte, ou desencarne, que é o termo mais correto. Eu não gosto do termo morte, é desencarne, quando o espírito desencarna, ele sai do corpo físico. Vamos falar sobre ressurreição. Vamos falar sobre encarnação e reencarnação. Essa reencarnação é complicado. As pessoas vêm com aquela velha história de acredito, não acredito, acredito, não acredito, isso é coisa do demônio, isso é sempre aquelas mesmas desculpas para fugir da verdade, para fugir da ciência, para fugir dos fatos. E isso é muito complicado mesmo. E porque os espíritas, por exemplo, religiões espiritualistas, eles já entendem a reencarnação. Por exemplo, eles entendem já a reencarnação, ela é ótima porque ela explica tudo. Tudo que você tem uma dúvida ou que eles falam a respeito daquele assunto, só Deus sabe. Não. Só Deus sabe, é verdade, Deus sabe, mas não só Ele sabe. Nós podemos saber também, e Deus sempre passa informação. Deus não esconde informação. Desde que Jesus falava, lembra? Não escondei a candeia debaixo do alqueire. O que é isso? Não esconder o conhecimento, não enterrar o conhecimento. Alqueire é terra, né? Não esconder a terra, não enterrar o conhecimento. Sempre divulgue o conhecimento como Jesus fez. E a gente tem que fazer a mesma coisa. Dai de graça que de graça recebestes, né? Então nós temos que passar adiante o conhecimento. Então temos que sempre estar o quê? Analíticos, analisar, explicar, entender, ter coragem para entender. Coragem para não ir com a manada, para não ir o que os outros falam. Os outros falam para você que isso é besteira, pronto, você não liga mais. Besteira por quê? Não é? Então vamos definir e explicar tudo isso, tá bom? Eu estava estudando a respeito de DNA aqui na internet e uma coisa puxa a outra, você vai estudando uma coisa, você vai estudando vídeo, você vai estudando um monte de coisas. E me surpreendeu uma coisa de louco. É uma coisa que cara, vai explodir tua cabeça com essa informação como explodiu a minha. Eu estou acreditando porque eu verifiquei, eu estudei. Eu não sou uma pessoa que entende de DNA, eu estou estudando, não sou especialista em cromossomos e a sequência cromossômica e isso tudo, tanto de cromossomos como de DNA, eles têm uma sequência. Só que tem uma pequena sequência que se repete. E são números, né? 10, 5, 6 e 5. 10, 5, 6 e 5. Essa sequência se repete em todos os seres vivos. Todos os seres vivos, se você faz a sequência, essa pequena sequência, ela está em todos os seres vivos. E aí ninguém entendia porque ela se repetia, né, essa mesma sequência. E as pessoas analisando isso, estudando, resolveram passar essa sequência para o hebraico, né? E aí complicou, porque no hebraico não tem número, o número são letras. Aí você pega as correspondentes, né, o número com a letra, e assim por diante, você vai se repetindo, você vai ter uma palavra chamada, acho que Yehovah, é uma coisa assim que significa Jeová. Sim, Jeová, nome de Deus. É claro que o aramaico não tem a palavra Jeová, tá? Existe uma história para tudo a palavra Jeová. Eu não vou entrar em detalhe na história porque não é o principal. O principal aqui é o DNA, é a sequência de cromossomos, é a sequência que existe, que se repete
em todos os seres vivos. Esse pessoal está falando. E é uma coisa de louco, porque se essa sequência realmente, pelo que eu estou entendendo no hebraico, significa Jeová, o nome de Deus, né? Então o que acontece? Deus assinou suas obras. E isso que me deixou louco. É inacreditável. Deus assinou as suas obras. Então os seres humanos, os seres vivos, foi a criação de Deus. E ele deixou a sua assinatura, como se fizesse um quadro e fizesse uma assinatura. Cara, isso é muito louco. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Agora, a gente fica, né, com o pé atrás com relação a tudo isso. Os ateus vão dizer que isso é coincidência. Eu não acredito em coincidências. Isso é uma coincidência muito grande. De qualquer maneira, ele deixou a sua assinatura. Isso vai reforçando a criação, porque não existe uma explicação como apareceu o ser humano e tal. Então, não acredito em Adão e Eva, não é isso que eu estou falando, mas existe essa criação científica dentro da sequência. E se chama Jeová, como se Deus tivesse assinado as suas criações. Isso é muito louco, cara, muito louco. Então você vai estudando, isso que dá estudado, você vai ficando cada vez mais doido. Mas eu queria trazer essa informação para vocês, ok? Falou. Bom, o que temos que explicar? O que é morte? Você tem medo da morte? Por quê? Por que você tem medo da morte? O que é a morte para você? O que acontece depois que morremos? Você sente dor? A morte, você sente dor? É uma coisa horrível, torturante. Quando você morre e não acontece nada, tudo acaba, tipo, morreu, acabou, como as pessoas falam. Acabou mesmo? Tem certeza? Hoje eu vou provar que não. Hoje eu vou provar que, inclusive, não existe corpo biológico sem espírito. Que isso é impossível. Tá bom? E eu vou provar para vocês hoje. Bom, vamos lá. O que é morte? Nós não gostamos do termo morte, porque morte não existe. Nós temos medo de uma coisa que não existe. A morte não existe. O que acontece é o seguinte: o corpo biológico morre, mas é a única coisa que morre. O seu espírito e o seu perispírito continuam vivos, né? Nós estamos cheios de relatos aí que eles acordam num outro mundo, numa outra dimensão. A física para o mundo espiritual é diferente da física do mundo material e biológico. São duas ciências totalmente diferentes que interagem, que podem interagir. Então vamos lá. Morte. Morte é o desligamento do espírito do corpo humano. É impossível o corpo humano viver sem o espírito. Ele morre. O corpo biológico morre. Lembra aquelas frases interessantes que os comunistas adoram de fazer? Eles adoram essa frase, né? Eles olham para essa frase e dizem assim: meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero com o meu corpo. Nossa, que bonito. É mesmo? Você quer, por favor, mostrar para mim a certidão de propriedade do seu corpo? Eu pego aonde? No cartório? Hã? Cartório? Não é no cartório? No cartório você recebe o quê? Certidão de nascimento, não de propriedade do corpo. O corpo não é seu, meu amigo. Hã? Anísio, o corpo é meu. Eu faço... Não, você é responsável pelo seu corpo. Vou repetir. Você é responsável. Nada é seu. Por que não é meu corpo? É sim emprestado. Deus não deu para você, Deus emprestou. Como eu sei que ele não deu para mim? Porque você, quando morre, não leva ele. Você só leva o que é seu. E outra, quando você nasceu, qual célula sua Deus utilizou, sua mãe utilizou, seu pai utilizou para que você nascesse? Nenhuma.
Você precisou de uma célula do seu pai chamada espermatozoide, uma célula da sua mãe chamada óvulo. O espermatozoide entrou dentro do óvulo e virou um ovo. O espírito se ligou a este célula. Você só vai se multiplicar em 2 células, 4 células, 8 células, 16 células e assim por diante, se o espírito se conectar, na verdade o perispírito, se conectar àquela célula. O perispírito começa a programar e começa a multiplicar e você já é um ser humano. Porque se você fizer o DNA daquela célula, você vai ver que é uma célula humana. Então você já é humano, por isso nós somos terminantemente contra o aborto. Todo cristão tem que ser terminantemente contra o aborto, ou qualquer aborto. O que acontece? Depois eu vou falar sobre aborto também, outras coisas, mas o YouTube não gosta de algumas palavras. Já tentei, pela experiência, eu estou vendo que qualquer palavrinha que você fala, eles fazem um escândalo. E eu não sei porquê. Eu só estou comentando, colocando a opinião. Mas vamos lá. Você nasce naquela célula e você começa a se desenvolver. Uma célula do seu pai e da sua mãe. Não é sua, é deles. É deles. Eles te emprestaram para o seu corpo físico. E quando você desencarna, meu caro, o que acontece? Seu corpo fica aqui, ó. Os vermes comem. A natureza, a lei da natureza se encarrega, porque é uma lei também, a lei da decomposição, desculpa. É a lei da decomposição. O seu corpo vai ser decomposto, vai voltar. Você vê que ele não sai da Terra. Você veio aqui, pegou 2 células, uma masculina e uma feminina, e se tornou um menino ou uma menina. E aí o que aconteceu? Você morreu e o corpo fica aqui. O corpo fica aqui, então não é seu, pô. Ele não é seu. É sua responsabilidade cuidar bem dele, tratá-lo corretamente, com respeito, que as pessoas respeitem o seu corpo. Isso é verdade. Uma criança não é seu dono. Uma criança é simplesmente um hospedeiro na mãe. É um hospedeiro. Lá em cima a mamãe concordou em que essa pessoa nascesse como sua filha ou seu filho. Ela concordou. O plano espiritual pediu permissão para você. Você concordou. Você quis. Você estava grávida. Não é seu. Tanto é que você, quando vai registrar o seu filho, uma certidão de nascimento, onde você, mãe e o pai são responsáveis por essa criança. Você não tem uma certidão de propriedade do seu filho. Você tem que ser responsável pela educação, para ensinar, blá, 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 blá. Então, bom, depois eu falo mais detalhes sobre isso em outros vídeos, que vocês falam muito sobre isso. Então, a morte, o que é? Você se desliga. Agora, para a morte, para o médico. Vamos lá. O médico chega, olha para você e diz assim: meu amigo, você morreu. Aí você fala: eu morri? Como é que você sabe que eu morri? Defunto não fala. Mas você pode, como defunto, perguntar: como é que você sabe que eu morri? Então ele vai falar para você: meu filho, olha só, seu coração parou de bater. Eu mando uma luz para os seus olhinhos e as suas pálpebras não recuam, não, ela não contrai, não tem nada, não tem reflexo. Sua pulsação parou, você não bate, você não respira e as suas ondas cerebrais foram para o espaço, não tem mais ondas cerebrais. Esses testes que eles fazem exatamente para atestar que realmente a pessoa morreu. O que significa isso? Então, para eles, isso significa morte. Em nenhum momento eles colocam o espírito nessa linha, tá ok? Então, para o médico, morte é isso. Os seus sistemas vitais param, tá bom? Digestivo, tudo, e aí você começa a entrar em decomposição, começa a entrar a lei da decomposição, tá bom? Só que, o que acontece? Essa morte, o que acontece? Você não pode simplesmente morrer o corpo apenas. O corpo morre, não é porque ele morreu. Há 2 tipos de morte. Qual a morte? A morte onde você provoca, você mata o seu corpo biológico. Então, por exemplo, quando você resolve, vamos dizer assim, fazer por conta própria a morte, sabe como é que é? É aquela palavra que eu não posso dizer. Então, você vai para um prédio, tal, para algum lugar e já era. Ou se você começar a fumar muito,
beber muito, usar drogas, ter uma vida desregrada, o seu corpo vai o quê? Vai se prejudicando até você chegar a um infarto, um derrame, alguma coisa assim, e você antecipa a data da sua morte. Aí você, pum, morreu. Ok? Só que quando você morre, fora da data que está prevista, há um rompimento. O seu espírito, o seu perispírito não conseguem ficar ligado a uma célula morta. O seu corpo morreu, você provocou essa morte de alguma forma. Ou alguém fez isso, né? Alguém, através de um assalto, dispara e você desencarna. Ok? Não era a hora, então há um rompimento. Por que um rompimento? É como se fosse uma corda, sabe? Você uma corda e você puxa, ela arrebenta sem cortes. Ela abre assim como se fosse uma flor. Arrebenta todos os fiozinhos dela. É a mesma coisa. Seus fios vitais, o do espírito está ligado ao corpo, se rompe. Se rompe. E não tem como voltar. Não tem como você ligar isso de novo. Por quê? Porque o espírito só se liga em células vivas, porque a célula emite uma onda de frequência fluídica que é identificado pelo espírito, pelas ondas de frequência do espírito, do perispírito. É como se fosse um ímã, ele se conecta. Quando não tem este lado biológico vivo, o espírito não reconhece. Ele não reconhece, ele não consegue se ligar. Quando há essa frequência, aí ele se liga. O nascimento é assim. A célula da mãe e do pai emite uma onda de frequência e o espírito identifica essa onda e gruda. É como um imã. Isso são leis da criação. Tá bom? Leis de Deus. Já falei das leis de Deus, são umas leis da criação. Então não dá. Aí nós entramos numa outra morte, que é a morte que é assim, o desencarne, né? Onde você está na sua data. Você chega na sua velhice e tal, e você é muito idoso já, e tem uma, por exemplo, hoje à noite você vai desencarnar, por exemplo. E aí, o que acontece? O plano espiritual, uns dias atrás, ele vai começando a fazer o quê? O desligamento gradual do espírito do corpo. Chega à noite, você dorme normalmente, como todos os dias, só que você acorda no plano espiritual. É uma morte tranquila e você desencarna e pronto, eles se desligam. Quando eles desligam o espírito e o fio fluídico que fica aqui no bulbo, esse é um fio fluídico, esse é o principal que está ligado a todos os centros de força do seu cérebro, os centros nervosos. Aqui fica trançado todas as ondas, tudo passa por aqui. As nossas sensações e dores, tudo passam por aqui. Então, aqui se desliga. Quando desliga aqui, o corpo não sobrevive. O corpo não vive. Então, para a morte do médico, é o biológico. Nós que estudamos a ciência do espiritismo, sabemos que o desligamento do espírito do corpo, o corpo não vive. Anísio, isso é papo furado. É mesmo? É mesmo? Então não existe essa coisa? Ah, é? Então pergunta para um médico, por exemplo, um médico que faz inseminação artificial. Pergunta para ele. Chega para ele e fala assim, doutor, quantos ovos o senhor vai colocar no útero da minha mulher fecundada? Ele vai dizer mais ou menos uns 6. Você vai pagar por isso. Só que ele olha para você e diz que não há garantias. Talvez nenhum vingue. Tem gente que já fez 3 dessas operações, né, e não vingou. Por quê? Porque nenhum espírito se conectou às células. Aí você pergunta para o médico, por que isso acontece, doutor? O doutor não consegue te responder. Não tecnicamente. Porque nem eles sabem por quê. E nem querem saber. Porque se saber, vai ter que entrar no conhecimento espiritualista. E aí eles caem no erro deles. Porque eles vivem negando Deus, né? E vocês viram o que eu falei a respeito da assinatura de Deus, né? É incrível, mas é verdade. Bom, vamos lá. Eles não conseguem explicar. Então, o que acontece no processo? A mãe vai lá no plano espiritual e diz assim, meu
chegam e falam, ó, este rapaz aqui vai ser seu filho, vai nascer, você vai ser a mãe e o pai estão lá, vocês concordam que ele seja seu filho? Você vai dizer, não, não quero ele como filho. Eu odeio essa pessoa. Eu não quero ele como filho. Eu quero outro. Não, não, só ele pode reencarnar, tem autorização para reencarnar como filho de vocês. Não, mas nós não queremos. Tá bom. Aí vocês acordam, o espírito volta para o corpo e você vai lá no médico tentar um filho. Vai acontecer? Não. Não vai nascer ninguém. E pode tentar 20, 30, 40, 50, mil procedimentos desses, não vai nascer. Agora, teve um vídeo na internet aí, na rede, que eu assisti, eu fiquei impressionado. A mãe estava relatando que ela tem uma filha, a filha estava atrás dela, e ela falou que ela fez o quê? Ela operou as trompas, ela amarrou, ou melhor, ela cortou. Ela falou que viu um pedaço das trompas ser arrancada. Então, a trompa foi arrancada, não tem como o óvulo passar. E foi arrancado um pedaço e não tem como passar. Quer dizer, ela não vai ter filhos nunca mais. Aí, o que ela falou? Eu estou grávida. Ela falou, ela está grávida. Aí, eu fiquei, como assim grávida? Como é que o óvulo, como é que ele saiu dali para entrar no útero, se os dois caminhos estavam cortados e separados, assim, tinha uma distância entre eles. Estavam cauterizados, estavam amarrados, quer dizer, como? O médico procedeu errado? Não. Antigamente eles amarravam, depois chegava, agora eles cortam, separam. É um negócio que não... Minha mãe ficou grávida. Por quê? Porque ela foi lá no plano espiritual e falou, este rapaz quer nascer com você, quer ser seu filho. Ela concordou, o pai concordou, né? E aí o plano espiritual falou, mas eu já fiz a cirurgia. O plano espiritual deve ter falado para ela assim, não se preocupe, nós vamos dar um jeitinho. E deram um jeitinho e ela nasceu. Ela está grávida. Alguns chamam de milagre, eu chamo de ciência. Eles colocaram de uma forma para unir aquele óvulo, ou aquele óvulo se deslocou para outro e nasceu. Um ovo nasceu, ficou grávida de novo. Vocês acreditam? Então o que é? É uma questão de querer. Então nós explicamos o que é morte para o médico e morte espiritual. A real é, se o espírito, se a célula vive apenas, ela vai se multiplicar apenas com a conexão do espírito, só isso, não tem outra forma, então eu preciso da célula viva. E quando se rompe numa desencarne, não há como, porque o biológico entra em decomposição. Então não existe a ressurreição. A ressurreição o que é? Eu simplesmente venho, morro e eu nasço de novo. Quer dizer, meu corpo se desliga, meu espírito se desliga, o corpo é rompido, né, desligado, e depois desligam de novo. Mas meu corpo está morto. A célula está morta. Ela não emite mais a frequência fluídica. Então, o que acontece? Não tem como, gente. Mas na Bíblia fala do Senhor Lázaro, né? Lázaro, que Jesus ressuscitou ele. Jesus não ressuscitou ele, porque ele não tinha morrido. Jesus tinha evidência e viu que o espírito dele estava ligado. Por quê? Com certeza ele viu o espírito dele, o perispírito de Lázaro. E viu o fio fluídico que estava ligado ao corpo. Ele falou, ele não morreu. Você já imaginou? Se eu posso fazer uma pessoa ressuscitar, então todo mundo que morreu, eu vou ressuscitar, ninguém vai morrer? Cara, isso não faz sentido. Morreu. Hoje, se tivéssemos, na época de Jesus, em Roma, e tivesse uma coisa chamada ressuscitador, que é aqueles negocinho que você dá um choque na pessoa e o coração volta a bater, se fizesse isso com Lázaro, ele teria vivido. Ele teria vivido. O que aconteceu foi que o coração dele parou, mas ele não morreu. Isso acontece hoje o tempo todo com as pessoas que sofrem acidentes, que têm infarto, que têm vários problemas no corpo humano, com doenças e tal, e a pessoa vai lá dar um choque e vê por que ele volta? Porque o espírito não se desligou. Agora, quando o espírito se desliga do corpo, você pode dar 1 milhão de choques naquele corpo que não, o coração
não vai voltar, ele não vai viver. Você entendeu? Vocês estão entendendo isso? Isso é vida e morte, vida e desencarne. Por isso que eu falo desencarnar, né? Porque você simplesmente sai do corpo, se desliga do corpo, o seu perispírito, e vai ter sua vida lá fora. Jesus disse, meu mundo... eu me ligo muito no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Muitos dos meus conhecimentos, aqui tem tudo que a Bíblia tem, só que do lado do Novo Testamento, não tem o Velho Testamento. O Velho Testamento tem um pouco das leis de Moisés, um pouco, algumas coisas aqui, mas a maioria é tudo do Novo Testamento. Então aqui Jesus foi bem claro com relação a isso. Há muitas moradas na casa do Pai. Foi Jesus quem falou isso. Há muitas moradas na casa do Pai. Eu estou procurando a lição aqui que eu esqueci de marcar. E ele dizia, meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque o reino dele era o espiritual. Ele não precisava encarnar de novo. Ele reencarnou na verdade, porque ele quis ajudar a gente. Ele quis estar aqui, trazer a lição, trazer todo o conhecimento que ele queria. Você entende isso? Então é muito importante nós entendermos isso. Muito importante. Aqui, há muitas moradas na casa do Pai. Página 43. Vamos lá. Só para vocês entenderem, eu vou aqui, 43, olha só. Por que eu queria ver isso? Porque aqui, há muitas moradas na casa do Pai. Se procurar na Bíblia, você vai encontrar em João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. É a Bíblia, cara. Tá aqui, ó. Eu posso procurar, meu reino não é deste mundo, tá aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Não. Esse é a reencarnação. Meu reino não é deste... Meu reino, então assim vai. Eu posso ficar procurando aqui isso. Tá tudo nos versículos. Você entendeu? Meu reino não é deste mundo. Então eu tenho um outro mundo. Como ele, quando eu vou para o verdadeiro mundo. Esse é um mundo temporário biológico. Não é meu mundo permanente. Porque eu vivo mais lá do que aqui. Então aqui eu vivo por um determinado limite. Lá não morro. Lá sou eterno. Entendeu? E eu posso nascer de novo. Então o que acontece? Você precisa entender o que é morte, o que é nascimento, como é que é feita a morte, como é que é feita a ressurreição, existe ou não. Na ciência das leis de Deus, eu não posso o espírito se ligar a uma célula que não tem frequência fluídica, que não emite frequência fluídica. Eu não tenho como identificar. Deus não é gênio. Deus não tem uma varinha mágica. Eu já expliquei isso para vocês. O que é Deus? Deus não tem varinha mágica. Ele simplesmente ele cumpre as leis que ele mesmo criou. Ele cumpre as leis. Deus é perfeito. Para ele ser perfeito, ele tem que cumprir aquilo que ele criou, as leis que ele criou, tanto biológica como espirituais. Existem leis espirituais, leis biológicas, leis da criação, né? Leis da decomposição. Tudo são leis que têm que ser... Você pode ver que um corpo ele sempre se decompõe da mesma forma, porque é uma lei. Não muda. Você entendeu? Tudo aquilo que tem um padrão é baseado numa lei. Por exemplo, se você pegar uma bolinha e jogar numa parede, ela vai voltar. Ela vai bater na parede, a parede vai bater nela e vai voltar. Isso não muda. Isso é uma lei. Você entendeu? Isso não muda, não tem exceção. Agora, no espaço é diferente. É um pouco diferente, mas se bater numa ela vai voltar. Você entendeu? Pode que sem gravidade, ela vai ficar meio que flutuando, mas existe sim toda uma lei que rege a gente, todos nós, ok? São leis, e leis que temos que respeitá-las e segui-las, certo? Então vamos lá. Vamos falar da encarnação. A encarnação é isso, é o nascer. Né? O que eu expliquei sobre nascimento. Um espírito que precisa nascer no mundo biológico, ele precisa se ligar às duas séries, isso é encarnação. Agora, reencarnação, o que é uma reencarnação? Eu vou nascer de novo, aí eu volto de novo para o livro, para mostrar para vocês que eu não estou fugindo da Bíblia. Olha só, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E não é nascer no sentido de nascer... figurado, no sentido de eu vou virar cristão, então eu nasci que vou nascer cristão. Não. Nascer mesmo.
Ele fala até inclusive aqui, ó, você vai seguir isso aqui, ó. Mateus capítulo meu Deus, capítulo 16, versículo 17, 13 a 17. Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Você vai encontrar isso em Marcos de novo, capítulo 6, versículo 14 a 15. Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 7. Não acaba por aí não, tem mais. Aí, ó, você tem Mateus, Mateus é extraordinário, Mateus fala muito. Mateus, eu adoro Mateus. Lucas também, Paulo, João e Marcos. São os 5 apóstolos que você tem que estudar. Estudar o cristianismo, é a base do cristianismo, tá bom? Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13. Marcos, capítulo 9 de novo, versículo 11, 12 e 13. E por aí afora, mas não para por aí não. Você vai ter isso em Isaías, você vai ter isso em João de novo, você vai ter isso em Job. Cara, o negócio, Mateus de novo, capítulo 11, versículo 12 a 15, tudo aqui, ó. Aí, Isaías, ó, versículo 26. Não, capítulo 26, versículo 19. Você vai ter muito aqui que estudar. Você entendeu? Está aqui, ó, Job, capítulo 14, versículo 10 a 14. Aqui ele fala, inclusive em João Batista, que João Batista era a reencarnação de Elias. E para você entender a reencarnação é isso. Elias foi uma pessoa que decapitou 400 pessoas. Ele fez o mal, lei da ação e reação. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Quem decapita as pessoas será decapitado. Então, o que acontece nesse processo? O que aconteceu com João Batista? Morreu como? Né? Como que ele desencarnou? Decapitado. Lei da ação e reação, não tem como fugir. Não adianta, você não vai fugir da lei. Você entendeu? Então, ele reencarnou exatamente para quê? Para reação. Para reação, para sofrer a reação, além dele estar trazendo a revelação de Jesus. É isso que ele queria, ele estava anunciando o Messias, João Batista. Todos gostavam dele. Então, isso que você tem que entender. A reencarnação, o que que é? A reencarnação, mas por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso reencarnar? Por que eu preciso? Porque explica tudo, cara. A reencarnação explica tudo, é uma ciência. Se eu posso pegar o espírito que está no plano espiritual e se ligar a uma célula e ter um novo corpo, um novo você, e eu bloqueio, por exemplo, você quando nasceu, você lembra como era o plano espiritual? Não, você não lembra, porque é bloqueado. O perispírito bloqueia as lembranças, não bloqueia os sentimentos, mas ele bloqueia as lembranças. Então você não lembra qual plano espiritual você estava. Então você também não vai lembrar da vida passada. Por isso que aqui, como eu coloquei nos comentários, filmes, tem livros também que falam a respeito disso. É só você colocar reencarnação que vai aparecer centenas de livros, centenas, milhares. Que inclusive tem um filme que eu quero, que está aqui no comentário, eu quero que vocês assistam, que é Minha Vida na Outra Vida. Esse filme é muito legal. Não é um filme brasileiro, é um filme americano. Uma pessoa, uma senhora que tem uma família, tem um marido, um filho, se eu não me engano, eles moram na Pensilvânia. Ela começou, depois de uma época, a ter sonhos, visões, sonhava com a mesma coisa sempre. Uma família na Irlanda, em Malahide, um lugar que ela não conhece, nunca foi e nem viu foto, não sabe nada. E ela começava a ver as pessoas, desenhou as igrejas de lá, o local, o mapa, e desde os 6 anos ela fazia isso. Eu não vou dar spoiler, mas só para vocês entenderem. E ela começou a ter essas visões. Então ela sabia de coisas que só a mãe, naquela vida, as visões que ela tinha daquela mãe com aqueles filhos, sabiam. E como é que ela sabia se ela não viveu aquilo? Porque ela viveu, é uma reencarnação. Você entendeu? Existem casos assim? Sim, claro.
Engraçado que o padre que acompanhava ela falou, eu não acredito. Mas você fez uma coisa extraordinária. Inclusive, ela achou os filhos dela vivos ainda. Então, é uma pessoa que viveu uma vida em Malahide, morreu, deixou os filhos na mão do pai, que era cruel, e ela ficou tão desesperada que o plano concedeu que ela nascesse de novo. Só que, como ela nasceu muito rápido, com muito desespero, ela acabou tendo alguns flashes de algumas coisas do passado, e ela foi atrás e descobriu. É um filme emocionante, muito bonito, te prende, não é uma produção cara, mas o final dele te surpreende, é emocionante. Meus alunos assistiam e eles gostavam demais do filme, se emocionavam, choravam. Então eu quero que vocês façam isso. E outro filme também importante é do Chico, E Minha Vida Continua, e a Vida Continua. Aí ele mostra realmente o desencarne, ele mostra por que a pessoa vai reencarnar de novo, como é o plano espiritual funciona, e por que tem que haver essa reencarnação. A reencarnação é a explicação de tudo. Você explica, por exemplo, uma pessoa que faz o mal durante 70 anos, prejudica 100 famílias, fazem barbaridades aqui, com 70 anos, aí ele morre. Como é que ele paga o mal que ele fez? Como é que ele vai ser perdoado pelos outros? Como é que ele vai pedir perdão para os outros? Como é que ele vai pagar a dívida dele? Como é que ele vai rever tudo isso? Como é que essas pessoas que foram prejudicadas vão ter de novo aquilo que perderam? Senão não há justiça. Justiça de Deus é isso. Ele devolve o que você perdeu, o que você foi prejudicado. Então, por exemplo, só vou dar um exemplo bem básico e meio absurdo, mas eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que rouba muito e não consegue perder essa mania de roubar, o que acontece? Ele pode nascer sem mão na outra reencarnação. Você entendeu? E se você faz o mal para alguém, por exemplo, vamos supor que em Roma eu arrastava as pessoas no chão e matava. Você com certeza em algum momento você vai ser arrastado e morto. Sim, sim, isso explica tudo. Isso explica por que as crianças nascem com problemas. Por exemplo, crianças nascem com problemas na válvula do coração. Por quê? Porque é uma criança que deu um tiro no coração. Entendeu? Ela morreu assim, ela desencarnou assim. Então, há um reflexo, há uma reação dessas ações. Eu vou explicar muito mais nisso, pelo espírito, mas eu estou fazendo só um brief overview da reencarnação porque ela é muito extensa, há muito o que explicar. E eu vou explicar isso com exemplos e conhecimento cristão, porque não dá para explicar o cristianismo de verdade sem explicar o espiritismo. Jesus foi muito claro, ele falou, é tão difícil explicar, ensinar vocês as coisas da terra, terrenas, o mundo espiritual, imagina o mundo espiritual. E ele trouxe o Consolador Prometido, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a ciência espiritualista, que complementa todo o ensinamento de Jesus. E aí você começa a entender que não é a vontade de Jesus que está sendo feita quando você fala que uma pessoa é prejudicada ou quando uma pessoa... Não é a vontade dele, é a lei sendo feita, é a lei sendo executada, desculpa, a lei sendo executada. Nós estamos executando a lei, você entendeu? Então a reencarnação é a execução da lei. Só que eu preciso, por exemplo, eu fiz tanto mal para as pessoas que agora eu estou arrependido, eu estou com culpa. Eu fico sendo torturado pela culpa. Aquela cena de eu prejudicando as pessoas, isso fica na minha cabeça. E eu sinto até o sofrimento das pessoas. Isso é uma tortura. Como é que eu acabo com essa tortura? Eu cometo erros em 70 anos e eu vou viver sendo condenado durante infinitamente? Infinitamente? E o perdão de Deus cabe aonde? Deus não perdoa? Foi Jesus que falou, perguntaram para Jesus quantas vezes devemos perdoar alguém. Jesus explicou, 70 vezes, 7 vezes 70, quer dizer, infinitamente. Deus nos perdoa, não perdoa? Se ele perdoou, ele tem que dar chance para a gente pagar nossas dívidas. Tem que dar chance também para recebermos as nossas reações. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Aconteceu com Elias. Elias morreu, certo? Muito bem, não morreu decapitado. Aí ele reencarnou, ele precisa receber aquela reação. Ele com a espada fere, com a espada será ferido. Quando que ele vai receber se ele está no plano espiritual? Ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer de novo.
Como é que eu vou devolver aquilo que eu prejudiquei as pessoas, fazer o bem de fazer o mal, vou pagar o mal com o bem? Como que eu faço isso? Como eu peço perdão para as pessoas? Você entendeu? Então, eu tenho como pagar, como é que o mal que eu fiz, como é que eu vou receber a reação? Se eu matei alguém, matei várias pessoas com espada, uma espada vai me matar, mas como se eu já estou desencarnado? Eu preciso nascer de novo. O nascer de novo não é só para que você sofra, mas é para que você evolua, para que você aprenda mais. E aprender não é com livros, gente, é na prática. A reencarnação é o aprendizado na prática. Você está entendendo? E eu vou falar mais sobre isso. Você vai entender mais a reencarnação, muito mais. Então, eu peço que você faça uma coisa. Não diga não à reencarnação. Apenas comece a entender. Assista o filme, está aqui nos comentários onde você vai achar o filme, para que você comece, que reencarnação não é uma coisa fácil de entender, nem de aceitar. A gente tem que começar a fazer perguntas. Perguntas, por que aquela pessoa nasceu assim? Por que acontece aquilo com aquela pessoa? Por que aquele cara não gosta do outro? Mas não se conhece e não gostam do outro, por quê? Porque eram inimigos na reencarnação passada. Por que eu olho para uma pessoa e não gosto dessa pessoa? Porque ela foi meu inimigo na reencarnação. Eu não sei porque eu lembro. Porque eu não posso lembrar. Para poder dar oportunidade para quê? Para eu perdoar ele e para ele pedir perdão para mim. Para corrigirmos esse erro. Porque Deus quer que todos se amem e não se odeiem. Então por que eu não gosto dele? Porque eu ainda odeio ele. O meu espírito, o meu corpo biológico não recebe a história. O porquê, mas meu sentimento não é bloqueado. E às vezes quando eu gosto de alguém, eu conheço uma pessoa, eu dou super bem da pessoa, eu conheço a pessoa há muitos anos e conhece mesmo, de outras reencarnações. Só que você não lembra, mas o sentimento não é bloqueado. Começa a se perguntar essas coisas. Pergunte, não é pecado perguntar. Por que uma criança nasce com problemas físicos? Por que uma criança tem câncer quando é criança? Tem suas razões, sim. Todas razões de reações de reencarnações passadas. Vocês entendem isso? Causa e consequência. Todos os nossos atos têm consequências. Então o que nós temos que fazer? Analisar. Quando você entende por que as coisas acontecem com você e como acontecem, você vai entender como resolver os seus problemas. Como minimizar todo esse... onde o problema fica grande, se torna pequeno. Você aprende a trabalhar isso, a evitar problemas, a prejudicar mais pessoas, evita que seus problemas aumentem. Isso para a sua vida, o entendimento, você passa a ter controle sobre sua vida. Isso é importante. Vou repetir, a reencarnação, o entendimento da reencarnação faz com que você passe a ter controle sobre sua vida, sobre suas ações, do porquê, como você lidar com tudo isso. É muito importante vocês entenderem isso. Assistam os filmes. O filme é maravilhoso. Vocês vão gostar dos 2 filmes, eu garanto. Então compartilhem isso, por favor. Isso é só um brief overview, falando sobre a morte que os médicos vê, a morte dos espíritos, né? A morte espiritualista, desculpe, onde o espírito se desliga do corpo. Nós falamos de ressurreição, que não é possível cientificamente, muito menos pelas leis de Deus. Então, Lázaro não foi ressuscitado, ele não morreu, e não houve desligamento do espírito do corpo. É só isso que aconteceu, tá bom? E reencarnação, como é o nascimento, o ligamento do espírito com as células que desenvolve, e a reencarnação, que eu posso repetir isso aí. Então, se eu nasci, plano espiritual, eu me liguei a 2 células, a célula se multiplicou e virou um ser humano, por que eu não posso fazer isso várias vezes? Pensa nisso. Por que eu não posso fazer isso várias vezes? O que me impede? Nada. Nada. Nada te impede. Isso é uma lei de Deus. Certo? Então, por favor, a gente vai falar muito sobre isso. Muito, muito, mas de uma outra forma.
tá? Mas você vai entendendo aos poucos, tá bom? Gente, muito obrigado pela paciência, já passou muito da hora. Desculpe me alongar, é tão difícil falar pouco, né? É muito difícil falar pouco. Eu tentei ser muito rápido hoje, talvez até não expliquei direito, porque realmente é muito assunto. Eu podia ter dividido o vídeo, mas eu queria fazer um só. Porque é muito se falar ainda, e eu vou falar muito disso ainda, tá? Com o cristianismo. Todos os livros do cristão que eu estou aqui. E eu vou me aprofundar no cristianismo também. Tá bom? O próximo vídeo nós vamos falar provavelmente sobre dívidas. Dívidas materiais com relação a dinheiro, com relação a dívidas espirituais. Nós temos que explicar como eu saio da dívida do dinheiro. Por que eu me endivido? E eu fizer perguntas, meu filho, aprenda a fazer perguntas, senão você não aprende o cristianismo de verdade. Tá bom? Pessoal, obrigado, eu recebi muito apoio das pessoas, obrigado pelos elogios, mas por favor, compartilhe. Não importa qual religião que a pessoa tem, até ateu, compartilhe, por favor. Eu vou compartilhar mais, eu também não estou compartilhando tanto, mas vou compartilhar nas redes sociais, eu vou pegar pequenos flashes dos meus vídeos e outros vídeos e vou fazer outros vídeos, outros pensamentos, outras coisas, depois eu falo mais sobre isso, mas clique no sininho, se você gostou, passe para as pessoas precisam desse conhecimento para poder viver melhor. É muito importante isso. Para a sua vida, você vai evoluir, você vai mudar, você vai ser uma pessoa melhor ouvindo esses vídeos. Eu tenho certeza ouvindo o cristianismo, entendendo o cristianismo direito e praticando. Então, muito amor a vocês, que Deus abençoe a vocês. Por favor, deixe suas dúvidas, comentários, qualquer coisa importante. Deus abençoe vocês. A gente se vê na outra aula. Tá bom? Tchau, pessoal. Grande abraço.